professores! Hoje eu vim falar da reunião de pais, da primeira reunião de pais e trazer um recurso que vai ajudar os pais a lidarem com a criança sem tirar a autonomia dessa criança. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Bom, então vamos lá. Primeira reunião de pais. É um momento tenso para a professora. Você sabe a importância do seu trabalho, você sabe, né, que os filhos são tudo de mais precioso que os pais têm, que alguns pais vão ser até injustos com você, outros não, vão ser legais, mas vão cobrar bastante porque é o filho deles que está ali. Então, alguns passos, algumas coisas ali nessa primeira reunião são muito importantes para que você tenha um bom ano letivo. Então a gente começa pela apresentação. Primeiro, você, professora, vai se apresentar. Você se apresentar para os pais é diferente de você se apresentar para os alunos. Lá para os alunos você vai falar uma coisa que você gosta, você vai, né? Para os pais, você vai se apresentar profissionalmente. Então, em que eu me formei? O que eu fiz depois? Qual que é a minha experiência? Ai, Ludmila, mas eu não tenho experiência nenhuma. É a primeira turma que eu pego, seja honesta. Primeira turma que eu pego, mas eu estudo muito. Eu sou uma pessoa que procura, que se atualiza, né? Então, seja honesto e fale das suas qualidades profissionais. Tá? Você pode falar alguma coisa que te humanize? Sim, né? Ah, eu tenho filhos, eu sempre gostei de cuidar dos meus sobrinhos, eu já tinha o sonho de ser professora desde criança, né? Alguma coisa que te humanize ali, mas a apresentação é uma apresentação mais profissional mesmo, é isso que interessa para os pais. Em alguns casos, por exemplo, é interessante você se colocar, esse ano, por exemplo, eu estou numa escola em que eu cheguei no primeiro ano do ensino fundamental e agora eu estou indo para um quinto. Aí você que é professora sabe que a nossa formação é para isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para os pais é interessante falar, olha, eu domino bem o quinto ano, eu já trabalhei muitos anos com o quinto, ou não, eu gosto do conteúdo e tal. Por quê? Porque assim os pais ficam mais tranquilos. Às vezes eles falam assim, dava aula pro primeiro, será que ela dá conta do conteúdo do quinto? Por mais que seja óbvio pra gente, é interessante a gente tranquilizar os pais em relação a isso. Metodologia. Não é que você vai falar com seus pais, eu sou piagetiana, eu sou vigotskiana, Valon. Não é isso. Mas é interessante você falar para os pais como você age, como você ensina. Então, olha, eu brinco muito, eu dou muito jogo pedagógico. Pais, às vezes os seus filhos vão chegar em casa com pouca coisa no caderno, porque nesse dia a gente fez um jogo pedagógico. O jogo pedagógico é importante, eu não dou ele sem objetivo, ele não é só para distrair, para perder tempo, ele tem um objetivo claro, que vai ser introduzir ou que vai ser fixar, e aí você fala com os pais, olha, cadernos, eu uso o caderno dessa forma, eu corrijo dessa forma, eu faço assim por isso, né? Então, a sua metodologia, eu vou passar a atividade assim, eu vou usar o livro didático desse jeito, eu vou usar caderno desse jeito, tá? Metodologia é muito importante. Outra coisa que faz muita diferença na sua segunda reunião de pais, se você tiver feito na primeira, é falar da avaliação. Como que você avalia seu aluno? Eu dou uma prova de 10 pontos, eu dou outra prova de 7 pontos, eu dou 3 pontos de conceito e 5 pontos de trabalho. Você vai passar essa tabela para os seus pais na primeira reunião e explicar como é que você manda esse trabalho para casa, como é que você faz com as avaliações, explicar direitinho. Porque na segunda reunião você vai entregar as notas e os seus pais vão saber em que foi baseada essa nota. E aí eles vão contestar? Claro, eles têm o direito de contestar, mas você vai mostrar para eles, olha, lembra que na primeira reunião eu falei que eu avalia assim, 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 assim? Então seu filho tirou total no trabalho e na prova, mas ele não fez um dever de casa. Ou ele tumultuou muito a sala, então ele perdeu os pontos de conceito. Não, aqui, mãe, olha, ele ganhou o conceito, ele tirou total no trabalho, mas na prova ele perdeu esses pontos aqui, tá vendo? Então, mostre isso
para que os seus pais saibam como você vai avaliar o aluno, para que eles levem a sério, para que eles entendam e assim eles vão entender depois. Acontece muito, primeiro ano eles nem eram avaliados, né? Mas já aconteceu muito comigo de turma de quarto e quinto ano, os pais pegarem o boletim e aí tem um B e aí eles falam, meu filho nunca tirou um B, o que tá acontecendo? O problema é a professora. Eu falo, amiga, vem cá, deixa eu te explicar. Eu tenho um método para avaliar, eu não invento nota para aluno. Não foi a professora que deu um B para ele. Às vezes o seu filho tirava A em tudo, por quê? Por causa do conteúdo, das habilidades do terceiro ano, do segundo, do primeiro, serem mais elementares, serem mais básicas. Agora a gente precisa seguir isso daqui. Vamos localizar onde é que ele teve dificuldade para a gente poder fazer uma intervenção e ele tirar A no próximo bimestre. Mas eu não vou dar um A para ele no próximo bimestre, ele é que vai ter que tirar, né? Então essa avaliação é muito importante da gente falar. Aí vem a parte da escola. Como assim, Ludmila, a parte da escola? Bom, o regimento da escola, as regras da escola, horário de entrada, horário de saída, como que é a saída? Os pais buscam na porta, a gente vai levar as crianças no portão, eles vão ficar sentados numa fila, eles vão ficar soltos no pátio. Como que acontece essa saída, essa entrada, o lanche, a escola vende lanche, a escola permite qualquer tipo de lanche, a escola oferece o lanche. Então, a escola, os recados que a direção te pedir para dar, você vai falar aqui nesse momento. Depois, papai, mamãe, titia, madrinha, vovó, o feedback. O feedback. Quando a gente faz a primeira reunião de pais, geralmente a gente já fez um diagnóstico da turma. Então, olha, senhores pais, a turma está desse jeito. Muito bem desenvolvidos nesse ponto, muito mal desenvolvidos nesse outro ponto aqui. Então, algumas coisas eu vou ter que voltar, algumas coisas eu vou ter que revisar do ano passado, porque não tá legal. Outras coisas eu já vou fazer mais rapidinho, porque tá legal, porque tá bom e tal. Ou então essa turma é excelente em tudo, mas lá na autonomia, na maturidade, então a gente vai na resolução de problemas cotidianos e tal. Então a gente vai falar com os pais como está a turma, qual que foi a nossa impressão da turma e o que a gente vai fazer para colocar essa turma do jeito que a gente deseja, né? Do jeito que é desejável para todo mundo. E uma coisa muito importante de você falar para os seus pais é o que você espera deles. Qual que é o papel dos pais? O Cortella tem uma fala em que uma mãe chegou e falou assim, eu queria um conselho seu de como que eu posso ajudar meu filho, como que eu posso ajudar a escola na educação do meu filho. Ele fala, olha, a educação quem dá é você, a escola vai alfabetizar, letrar, ensinar, né? Mas a gente precisa conversar com os pais. Então, sobre a disciplina das crianças, sobre o que a gente espera deles, né? Os pais lá do primeiro aninho são danados para fazer o dever para a criança. E os pais do quinto ano são danados para nem olhar o dever da criança. Então, o que a gente vai fazer? Olha, né, de acordo com a idade que você tá, a sua criança de primeiro e segundo ano precisa que você sente com ela para fazer o dever de casa. A sua criança do terceiro ao quinto ano, ela precisa que você olhe o caderno dela, se tá tudo feito, se tá tudo certo. Quantas vezes, né, acontece da criança deixar incompleta uma atividade, aí você vai olhar, a atividade tá sem sentido. Os pais só de olharem, eles sabem disso. Então, eu trouxe para vocês um instrumento que eu acho muito bacana de entregar para os pais. Aí você entrega e fala com eles, olha, esse instrumento é semanal, façam as cópias em casa para vocês poderem usar, né? Mas olha o que é isso aqui. É uma tabela de tarefas diárias e é uma tabela semanal de tarefas diárias. Então, uma criança do primeiro ao quinto ano, vai variar o tipo de tarefa, mas do primeiro ao quinto ano, a criança fazer o seu dever de casa, fez o seu dever de casa, estudar um pouco, né? Dar uma lida, né? Ou ler um livrinho, ou ler a matéria. A criança fazer uma tarefa doméstica,
Aí pode ser ajudar a lavar uma louça, pode ser fazer a própria cama, pode ser guardar a própria toalha, né? Então, essas tarefas diárias. A organização do material da criança, porque às vezes a criança faz todo o dever de casa e adora e colore e tal, e depois esquece a bolsinha em casa, esquece o lápis em casa, esquece o apontador em casa, esquece a borracha em casa. Então, a organização da mochila, a organização do material, uma tarefa e os cuidados com a própria higiene. Então, escovar dente, tomar banho, lavar cabelo, tá acontecendo, beleza? Aí, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai preencher aqui a legenda que tá lá embaixo. A gente vai preencher. Verdinho, fiz sozinho. Amarelo, precisou ser lembrado. E vermelho, não fez. Nem sendo lembrado, não fez. E no final do dia, a gente faz um checklist. Então, todo dia, à noite, antes de dormir, faz um checklist. Fez tal. Aí, não fez, não, vai lá e faz. Aí você vai marcar de amarelinho, né? Fez tudo sozinho, a gente marca de verdinho. Precisou fazer, precisou mandar lá fazer, marca de amarelinho. Não fez nem lembrando, marca de vermelho. E lá no final da semana, a gente vai ver o que predominou, se foi vermelho, verde ou amarelo. E aí você pode, os pais, né, podem combinar com a criança uma recompensa, mas que não seja uma recompensa, um pagamento. Não é assim, eu vou te dar não. Nós vamos sair para ir ao parque, nós vamos sair para andar de patins, nós vamos fazer um jogo em família, nós vamos assistir um filme juntos, uma série juntos, não sei o quê. Então, uma coisa assim que seja legal, que seja agradável, que a gente possa negociar com a criança, que não seja um pagamento. Isso aqui eu vou deixar lá no finalzinho do vídeo para você imprimir. Vou deixar uma fotinha minha no cantinho superior esquerdo. Se você clicar, você vai pro Drive, tá bom? E aí você pode imprimir um para os seus pais e falar com eles para imprimir para as semanas, né? É um instrumento interessante para desenvolver a autonomia das crianças, porque às vezes os pais fazem por elas e isso não é legal. E aqui no finalzinho da reunião, né? Finalzinho de tudo, a gente fica à disposição para os pais poderem perguntar. Uma coisa muito importante é que os pais perguntem sobre isso que a gente falou na reunião. Ah, professora, eu preciso conversar com você sobre o Pedrinho. O Pedrinho tem um problema, o Pedrinho aconteceu alguma coisa aqui na escola, ou ele tem uma necessidade que você precisa atender. Então, mãe, marca com a supervisão, que eu vou sentar com você para conversar. Nós não vamos falar aqui na sala com todo mundo. Isso também é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você queira introduzir nessa reunião dinâmica, lembrancinha e tudo mais, tem outros vídeos no canal, vou deixar nas telas finais para vocês, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!